A palavra Apocalipse significa revelação e, ao contrário do que muitos pensam, expressa no seu próprio significado o desejo de Deus revelar ao mundo a sua vontade e o desfecho da história de Israel, da igreja e dos gentios. Acompanhe agora nesse vídeo a abertura do primeiro de 7 selos e saiba aqui quem é o Cavaleiro do Cavalo Branco, o primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O Cavaleiro do Cavalo Branco. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O livro selado que estava na mão direita daquele assentado no trono passou agora para as mãos traspassadas do Cordeiro de Deus. Ele é o testamento ou a herança de Deus e do Cordeiro. É o que o Senhor Jesus herdou na cruz do Calvário. Com a abertura dos selos, a herança então passa a ter força de lei. Os selos têm de ser abertos para que os juízos, tanto de justificação para os salvos, quanto de condenação para os perdidos, possam ser executados. E somente o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, tem autoridade para abri-los. Isso vem confirmar suas palavras dirigidas aos seus perseguidores, quando disse: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Livro de João, capítulo 5, versículo 22. A partir do momento em que o Senhor Jesus abre o primeiro selo, institui-se uma nova época. Até hoje houve 3 épocas. A primeira, a sem lei. A segunda, a da lei, quando Deus deu a Moisés as tábuas da lei no Monte Sinai, e a terceira, que se iniciou com a vinda do Salvador do mundo, representando a época da graça. Quando o Senhor Jesus abre o primeiro dos 7 selos, instaura-se uma nova fase, a quarta e última época. No capítulo 6 de Apocalipse, encerra-se a era da graça e inicia-se uma nova era, pois, nesse momento, a igreja do Senhor Jesus já está arrebatada. Dispensação seria a palavra mais adequada para exprimir essas diferentes épocas, pois ela significa uma era em que Deus realiza uma determinada intenção. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo sobre a dispensação da graça de Deus, quando Ele tem dado oportunidade ao mundo inteiro de ser salvo através da pregação de Sua palavra. Os amigos que assistem esse vídeo, por exemplo, podem nesse mesmo instante pausar o vídeo, curvar a cabeça, fechar os olhos e numa simples oração dizer a Deus: sim, Senhor Jesus, eu aceito a Tua oferta de salvar a minha vida neste exato momento. Ensina-me a viver de acordo com a Tua palavra, em Teu santo nome. Amém. Se essas palavras forem sinceras, então o Espírito Santo, que o vê nesse mesmo instante, fará o resto. Antes de considerar a abertura do primeiro selo, convém lembrar que, até o capítulo 3, o Apocalipse fala da igreja do Senhor Jesus e, portanto, de acontecimentos na terra. Nos capítulos 4 e 5, o apóstolo João é levado diante do trono de Deus. Portanto, fala-se agora do céu. No capítulo 6, com a abertura dos selos, todas as ações são dirigidas para a terra.
pois começa o terrível período dos juízos de Deus. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Quando o Senhor Jesus abriu o primeiro selo, o apóstolo ouviu um dos 4 seres viventes dizendo: vem. Esse vem também pode ser traduzido por vai. É uma ordem dirigida a um cavaleiro. Convém lembrar que essa ordem partiu de um dos seres viventes que estão no meio do trono e à volta do trono. Também é importante notar a unidade de ação do Deus Pai e do Deus Filho, pois o Cordeiro abre o primeiro selo e a ordem vem do trono de Deus. A partir de então, o primeiro cavaleiro avança. Os primeiros 4 selos mostram 4 cavaleiros, portanto, sempre um homem e um cavalo. Os cavaleiros e cavalos apocalípticos são uma representação de velocidade e forças irresistíveis. Eles são poderes de julgamento divino e são enviados da parte de Deus para um mundo maduro e para o juízo. Esse tipo de ação da parte de Deus também foi realizado diversas vezes na história de Israel. Todas as vezes que Israel se rebelava contra Deus, o Senhor o entregava aos seus inimigos, permitindo assim que eles o subjugassem. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1. Como já vimos, os selos abertos pelo Cordeiro são a sua manifestação de justiça. Mas isso não significa que o seu amor e compaixão sejam anulados. Muito pelo contrário, pois é a partir da execução da justiça que o direito dos justos é estabelecido. Se a maioria incrédula rejeita e despreza a oferta que ele ofereceu no Calvário, então o que mais se poderá fazer? A pessoa está se afogando e ainda assim recusa-se a entrar no único braço de salvação. Nada mais se poderá fazer por ela. Dos 4 cavaleiros apocalípticos, o primeiro assume uma posição especial. Quem é ele? Muitos acreditam que ele seja o Senhor Jesus e a sua igreja, o cavalo branco. Alegam eles que o Senhor Jesus venceu e que sua igreja vence diariamente e caminha para a vitória final. Mas, analisando o texto sagrado mais acuradamente, verificamos que a interpretação é pura fantasia. O Senhor Jesus Cristo revela-se como o Cordeiro que tinha sido morto, como o Cordeiro que abriu um dos 7 selos. Por isso, ele não pode ao mesmo tempo revelar-se em outra figura. Somente o Senhor Jesus é digno de abrir os selos. E o selo que ele abre é uma ordem de Deus para que o cavaleiro do cavalo branco avance. Quando o Senhor Jesus abriu o primeiro selo, um dos 4 seres viventes falou com voz de trovão, ou seja, com voz de poder, de comando ou de quem exercita a autoridade. É esse ser que ordena dizendo vem ou vai. Ora, como o Senhor Jesus poderia submeter-se à ordem de um dos 4 seres viventes? O cavaleiro do cavalo branco está claramente subordinado à jurisdição de Deus. Ele age sob ordens. Além disso, esse primeiro cavaleiro que recebeu uma coroa nunca poderia ser o Senhor Jesus Cristo, porque a ele nunca se segue guerra, fome e morte, como acontece com os próximos cavaleiros. Podemos ver um outro personagem também montado num cavalo branco, mas a sua descrição é totalmente diferente dessa, pois assim João descreve: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça muitos diademas. Não está escrito que foi dada uma coroa, mas que na sua cabeça há muitos diademas. Continuemos o texto. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. Apocalipse, capítulo 19, versículos do 11 ao 15. Essa é a figura real do Senhor Jesus Cristo. É totalmente inversa à do cavaleiro do primeiro selo. Quem é, afinal de contas, o cavaleiro montado no cavalo branco que saiu vencendo e para vencer? Com toda a certeza, esse cavaleiro é um vulto sinistro, o mais perverso de toda a história mundial, o Anticristo. Ele não é um príncipe por nascimento, uma vez que lhe foi dada uma coroa. Justamente no Apocalipse temos frequentemente imagens duplas que apresentam um profundo contraste entre si. Por exemplo, temos duas figuras de mulheres totalmente opostas. A noiva do Cordeiro, que é a igreja, em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, e a meretriz, em Apocalipse 17. Duas cidades, a Nova Jerusalém e a Babilônia. O cordeiro que tinha sido morto em oposição à besta, que foi ferida mortalmente, mas cuja ferida mortal foi curada. E aqui, na abertura do primeiro selo, temos o Anticristo em confronto com o Cristo. O espírito do Anticristo é o espírito do engano. Aliás, esse é o espírito dos últimos tempos, o engano. Daí a razão porque tem surgido tantas doutrinas diabólicas dentro das igrejas evangélicas, tais como cair pelo poder de Deus, dormir no Senhor, rir ou embriagar-se no espírito, predestinação, dentre outras. O cavaleiro do cavalo branco, o Anticristo, está vestido com uma aparência de Cristo. Ele engana com seu cavalo branco e com seu discurso de paz entre os povos. Ele usa gestos humildes e até tem aparência inofensiva, a fim de que todos possam depositar confiança e fé nele. Ele tem um arco, mas o arco é visto na mão dos inimigos de Deus, como na profecia de Ezequiel, que diz: tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Livro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 3. Ele tem uma coroa, mas ela não foi herdada, e sim concedida. Finalmente, ele saiu vencendo e para vencer. O que não significa dizer que ele venceu, mas apenas teve o intuito de vencer. É verdade que ele saiu vencendo, mas isso só foi no começo. O mesmo tem acontecido com os filhos das trevas, pois começam vencendo e no fim acabam perdendo. Geralmente, o argumento mais utilizado entre aqueles que acreditam que esse cavaleiro seja, na verdade, o Cordeiro e não o Anticristo é justamente baseado nesse versículo que fala que ele saiu vencendo e para vencer. Mas agora mesmo vamos dar a vocês um exemplo claro de que aquele que vem vencendo e para vencer não significa que definitivamente ele irá vencer. Preste bem atenção agora nessa imagem. Essa daí, na verdade, foi a primeira pesquisa da intenção de votos à Prefeitura de São Paulo do ano de 2016. Percebam que Celso Russomano, do partido PRB, ele tinha 31% das intenções de voto, ganhando em disparada dos demais.
Perceba que o segundo colocado, que era Marta, estava com 16% das intenções de voto. E vamos pular lá para o final, onde João Dória tinha apenas 5% das intenções de voto. Agora vamos pular para o final, o resultado final das eleições. Perceba agora que João Dória ele ganhou com 53,29%, um total de 3.085.187 votos. Já Celso Russomano, que estava como primeiro colocado nas primeiras pesquisas de eleição para prefeito de São Paulo, ele ficou em terceiro lugar com apenas 13,64% das intenções de voto, um total de 789.986 votos. Em outras palavras, Celso Russomano veio vencendo. E é óbvio que, se ele se candidatou para vencer, o que não significa que no final ele venceu. Da mesma forma, esse exemplo aplica-se ao cavaleiro do cavalo branco descrito nesse versículo de Apocalipse. Acompanhe em nosso próximo vídeo a conclusão da história apocalíptica sobre o cavaleiro do cavalo branco. E se gostou do nosso canal, não esqueça de deixar seu like. E se ainda você não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que se passa em nosso canal Guerreiro Universal. Até mais!